Começamos aqui nossa live. Vamos ver quem que vai chegar aqui. Nossa live Conselho Bíblico de hoje. Estamos aguardando aqui o pastor Paulo chegar. Vai ser uma bênção. Já que o pastor Paulo chega aqui, e a gente começa a nossa live. Tiago entrou. Bênção, Tiago. Seja muito bem-vindo. Estamos aguardando o pastor Paulo chegar aqui. Convidando ele aqui. Bom, Tiago, Deus abençoe. Estamos aqui ao vivo, aguardando o pastor chegar aqui com a gente também. Pastor Paulo já chegou. Tá bonito, hein? Você vê, rapaz? Rapaz, que essa tecnologia roupona não aí. faz? É uma bênção. E aí, Paulo, como é que tá as coisas? Tudo bom, graças a Deus. Tudo em paz. Vou estar aqui nos nossos grupos de pastores aqui, pessoal, nos acompanhar também. Que bom. Maravilha. O Melk está entrando. Seja bem-vindo, Melk. Deus abençoe. Melk é diácono da nossa igreja. Um abraço. E o Luca, da editora, da Luca Store. Benção, Acabamos Luca. de receber um livro dele aqui em casa. Veio entregar um livro maravilhoso aqui para a Vera. Que ele levou de bom para você aí, Paulo? Eu não sei, foi a Vera que comprou na área de aconselhamento da mulher. Não, o Luca tem muito material bom. Excelente, recomendo. Luca tem material bom demais. Maravilha. Inclusive, quem quiser comprar livro aí, pode falar com o Luca aí. A gente vai esperando mais uns minutinhos e o povo chegar. Tranquilo. Muito frio por aí, Paulo? Então, hoje é considerado um dos dias, a noite vai ser uma das noites mais frias, né? Amanhã tem uma previsão de bastante frio, né? Sério? Rapaz, não tinha visto isso, não. Tá bem frio mesmo, caiu bem a temperatura. Tá ótimo para ficar em casa. Tá mesmo. Excelente. E você parece que emagreceu, um pouco? Rapaz, graças a Deus, viu? Tô numa luta muito grande aí. Agora deu uma segurada, né? Mas estou firme, tenho procurado fazer minha parte aí, né? Eu tô na luta aí também, começando na busca para emagrecer. No meu caso é uma questão de sobrevivência, né? Eu não tenho muitas opções, né? Então eu tenho o Dr. Carlos, que é meu cardiologista lá de Arapongas, disse que a minha vida está em cima, nas mãos de Deus, obviamente, mas em cima de um banquinho de 3 pernas, né? 20%, uma perna é 20%, que são os remédios, que é tranquilo, né? Hoje os remédios são muito eficientes. O outro banquinho, que é 40% exercício físico, diário. E aí graças a Deus, eu gosto demais. Exercício eu faço, eu sempre fiz, né? Gosto demais. Mas o que é pior é os 40%, que é alimentação. E ele disse, olha, um não substitui o outro. Um não substitui o outro. É uma loucura achar que você pode comer e depois morrer de andar, que vai resolver. Não resolve. Então, eu estou firme, cada dia é uma luta, né? Preciso perder, já perdi 20 quilos, mas preciso perder mais, aí no mínimo mais uns 12 quilos aí, né? E manter, né? E não é só perder peso, você precisa comer remédios não inflamatórios, né? Essa que é a grande questão, né? Porque no meu caso, para quem não sabe, eu tive entupimento das veias, né? Então, eu preciso de alimentos que são anti-inflamatórios. Os alimentos se dividem basicamente em 2 grupos de alimento, né? Os inflamatórios e os anti-inflamatórios. Então, alimento inflamatório eu não posso comer, né? Não devo. Aliás, ninguém poderia, né? Mas, no meu caso, mais grave ainda. Que coisa. Cuidar da alimentação acho que é um grande desafio para todo mundo, né? É onde a gente tem que pegar. Eu estou
na luta aí, diminuindo o refrigerante, não tem jeito, né? E melhorando a comida. Deus né? que nos dê graça. Amém, amém. Pastor Tiago Almeida, boa noite, novos amigos. Dois gigantes, não, o Paulo é gigante, estou aqui só aprendendo com ele aqui. Olha o Vinícius Andriucci, lá de Moarama, meu filho casado, casou, está morando em Moarama, está nos vendo aí. Um abraço, Vinícius. Que bênção. A Ana, tua esposa também, Gilmara. Isso. Delícias da Rô, Tiago. Quem mais? Regiane. Regiane é minha nora. Ah, sua nora. Gesso VIP também, está aqui junto. Bênção, bênção. Vamos dar início, Paulo, nossa conversa, nosso bate-papo de hoje, nossa live Conselho Bíblico. Toda semana eu tenho buscado trazer um irmão aí que tem conhecimento na área de aconselhamento bíblico para poder abençoar a vida da igreja. Semana passada nós tivemos aí com o pastor, Jesus, Jairo Cáceres, lá da editora Nutra, e foi muito bom, foi muito bom. Tivemos alguns problemas de internet, rapaz, semana passada, mas hoje a gente está tentando melhorar para aprimorar. Semana que vem vamos estar com o pastor Jonatas. A Regiane que está nos vendo, está pedindo para corrigir aí, é a de Arapongas, não é de Moarama, não. Ô, Regiane, um abraço. A Yuri também, de Moarama, minha nora, também está vendo a gente. Um abraço. Benção, muito bom. Desculpa aí. Joia. Então a gente está com essa linha de lives, né? Semana que vem a gente vai falar sobre a síndrome do pânico. Pastor Jonatas, que escreveu a tese dele em cima disso. Mas, Paulo, vamos começar aí com as considerações iniciais aí. Fala um pouquinho de você, né? Quem que é o Paulo Andreucci? A gente já sabe que você é pastor presbiteriano, está licenciado, trabalhando aí com o Ministério Pense em Família, mas fale um pouquinho mais sobre sua formação, sua história, desde quando você dá aula e como começou o Ministério Pense em Família. Amém. Então, eu sou o Paulo Andreucci, sou casado com a Vera Andreucci. Nós temos 2 filhos, a Ana Paula Andreucci e o Vinícius, né? E o Senhor me alcançou, me converteu em 79. Era de uma família muito católica, uma família tradicional de italianos, e o Senhor me alcançou na Igreja Presbiteriana Independente, né? Ali na Tiradentes, aqui em Maringá. E com 16 anos o Senhor me alcançou. Foi um livramento muito grande, já estava entrando por um caminho. E com 19 anos eu fui para o seminário. O primeiro seminário que eu fiz foi o Instituto Bíblico Betânia, um colégio interno, e fiz um curso de 4 anos, e lá eu conheci a Vera. E quando eu voltei para Maringá, trabalhei com a congregação da IPI, lá em Mandaguaçu, e aí eles me mandaram para o seminário, para Londrina, para fazer o SPL, que era um seminário muito puxado, muito reconhecido, um bom curso, né, de teologia. E aí estudei 4 anos, e aí fui ser pastor presbiteriano independente. E depois nós fomos para missões. Fui trabalhar com escola, com formação de missionários, e fui para Betânia, onde fui professor, depois fui diretor. E aí nós voltamos para Maringá, e em Maringá nós voltamos para a igreja presbiteriana, para a quarta do pastor Henrique, Luiz Henrique. E também nessa oportunidade eu era professor no Sesumar de teologia e capelão. Minha atividade principal era a capelania do Sesumar. Mas nesse tempo a gente já vem sofrendo muito com a questão da família, desejando muito trabalhar com família, vendo a necessidade, né? E eu percebi assim que ao longo da caminhada nossa, que todos os problemas da igreja você ia puxando a linha, puxando e chegava na família. Há uma crise de relacionamento à família, E Deus foi nos chamando. Também eu tive um grande tutor, o homem de Deus que mais influenciou a minha vida, que é o pastor Paulo Bornelli, que é um pastor presbiteriano, né? Foi pastor presbiteriano da Igreja Presbiteriana de Porã, pastor da Igreja Presbiteriana de Cruzeiro. E o pastor Paulo Bornelli me influenciou muito a trabalhar com família. E aconteceu que ele começou a receber convites e não podia ir, e me colocava. Eu ia e tal. Foi onde Deus começou a nos levar para isso, né? E aí, pastoreando a IPB de Arapongas, Deus nos deu a convicção de que eu deveria entregar o pastorado. Meu auxiliar assumiu a presidência da igreja e eu passei a ser um obreiro de tempo integral, missionário de tempo integral, licenciado pelo presbitério, com apoio do presbitério, né?
para cuidar exclusivamente do Ministério de Casais. Então, hoje eu e a Vera nos dedicamos exclusivamente para o Ministério de Casais. No Instituto Pensa Família. Fala um pouquinho, então, do Instituto Pensa Família, Paulo. Como é que O Instituto Pensa Família é um instituto voltado para as igrejas. Nós trabalhamos com as igrejas e nós damos cursos, ministramos cursos nas igrejas. Agora estamos impedidos de fazer isso. Mas no nosso site nós temos o nosso curso de capacitação de liderança. Então nós trabalhamos hoje bastante com treinamento de líderes. Se na sua igreja você tem alguém que queira trabalhar com casais, queira fazer um curso, se matricula no nosso curso, é totalmente online. E agora nós estamos trabalhando com um curso de casais, para casais. O título do curso é Vinho Novo, né? A festa não acabou, subtítulo do curso. E é um curso muito legal, muito bíblico, como todo o nosso trabalho, né? Voltado para casais, como na prevenção e restauração de casamentos destruídos pelo pecado. Né? Esse é o nosso trabalho. Que joia! Que joia, Paulo. Muito bom, muito bom. É uma área, como você falou, que você percebe que muitas coisas, muitos problemas que tem na sociedade, a raiz vem sempre da família mesmo, né? Com certeza, com certeza. Paulo, nós temos vivido dias de desvalorização da família, né? A gente percebe aí casamentos volúveis, relacionamentos familiares superficiais. Nós percebemos que até as próprias leis têm desmerecido a instituição casamento. Vemos aí ideologia de gênero, união homoafetiva, e não apenas a união homoafetiva, mas a própria união heterossexual, mas desvalorizada. Sem completamente afeto, né? Sem afeto e segmentada. Né? Tem gente... Exatamente. Então, a que ponto essa realidade sofrível que a gente vê aí no mundo afora, tem adentrado as portas da igreja? Você que tem visitado várias igrejas com o Pense Família, você que tem aconselhado, conversado com líderes de casais e outros casais, a que ponto essa realidade já tem afetado as igrejas hoje? Muito. O espírito do mundo, a atitude que o mundo tem, a relação que o mundo tem com o casamento, ela está fortemente dentro da igreja, né? É lamentável. Até esses dias eu vi uma pesquisa assustadora, o Mackenzie parece que fez uma pesquisa, eu estou até procurando certinho, porque eu achei que era tão alto, eu falei, eu vou procurar para ver se é isso mesmo, né? Que a violência, por exemplo, a agressão física à mulher, ele é maior em lares evangélicos do que em lar não evangélico. E eu fiquei até assustado, eu falei, eu quero ver isso direitinho aí, eu quero pesquisar isso no Mackenzie, né? Ver se, porque me assustou, né? Essa então, merece uma pesquisa. Porque é muito grande, né? A violência, por exemplo, tanta questão de violência, infidelidade conjugal, e nós temos um problema sério. O mundo trata o casamento como alguma coisa muito ruim. Tanto que o sujeito, quando vai casar, a ideia é que ele vai se enforcar. Esses tempos eu fui fazer um casamento de um rapaz e ele disse para mim, pastor, à medida que eu ia nas casas entregando os convites, parecia que eu estava avisando que estava indo para a guerra. Então, os homens me chamavam de lado e falavam assim, rapaz, você não quer pensar melhor, você é tão novo, né? A moça disse que as mulheres colocavam a mão no rosto delas assim e dizia, tadinha, vai sofrer tanto, não sabe o que espera, né? Assim, um pessimismo muito grande. E esse é o conceito do mundo, um conceito de que o casamento é algo muito ruim mesmo, né? O programa de humor trabalha muito isso. E alguns até chamados evangélicos falam sobre isso também, alguns preleitores, né, que nós temos hoje aí. Então, tem afetado demais. O problema é que o mundo não tem vergonha de tratar. O cara vai, enche a cara no bar, fala para todo mundo, vontade de matar minha mulher, vontade de sumir de casa e tal. E o evangélico, ele não trata isso, né? Ele tem que ir para a igreja. E aí ele vai, não trata, e nós temos muitos casos mesmo, vem para a gente, de casais arrebentados, de líderes, de presbíteros, diáconos e até pastores. A situação hoje é assustadora, mas não querem tratar. Então eu diria assim, capelana, que nós temos hoje, os casais estão em 3 estágios. Então aqueles que estão caminhando para a separação, que são muitos, já assumidamente, mesmo evangélicos. Nós temos um pequeno grupo que está vivendo bem, tem um bom casamento, mas nós temos um grupo muito grande
de gente que não vai separar por causa da religião, não vai separar por causa de culpa, não vai separar por causa dos filhos, não vão separar por causa de dinheiro, de escândalo da família, mas que estão vivendo muito mal. E que vivem muito mal. Eles têm um padrão de abandono, de solidão, de agressão, de dominação, um padrão totalmente fora da Bíblia de casamento e dentro da igreja. Isso é velado. Então, de pastores, temos casos até de situações até de agressão física e tudo mais. Então, é assustador. Eu diria para você que, infelizmente, a situação dos casamentos evangélicos não difere muito do mundo, não. É triste demais isso, né, Paulo? Triste. É bastante triste. Eu até depois eu quero ver essa estatística, se você achar do Mackenzie, porque me assustou. Eu quero. Se bem que eu já dirigi uma assembleia de uma igreja, e não era a minha igreja, e eu não vou dizer porque eu não sou autorizado a dizer qual era, mas eu fui dirigir a assembleia de eleição de presbíteros de uma igreja onde, naquela eleição, foi eleito um rapaz e a sua mulher não tinha ido à assembleia, né? E algumas pessoas estranharam e depois o pastor entrou em contato comigo, disse que a mulher não foi para a assembleia porque ela apanhou a noite inteira do marido. E o marido levantou de manhã e foi para a Assembleia e foi eleito presbítero na igreja, né? E aí, até o pastor me ligou antes, falou, olha, estou te ligando antes porque nós vamos impugnar a eleição. Eu falei, com toda a razão, não tem o que fazer. Né? Não tem o que fazer, mas... Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, a sua situação das famílias hoje, ela é assustadora. Rapaz, por que aqui você julga que se dá esse problema, Paulo? É falta de ensino? É muito simples. Ou é o pecado mesmo que as pessoas não querem seguir? Primeiro que é o pecado, né? Porque a pessoa com que você casa, que você vai viver junto, você vai passar boa parte do seu tempo, você vai repartir as coisas mais importantes da tua vida com ela. E o que você vai aparecer. Né? Sim. Então, primeiro mostra que realmente o nível de santificação, de compromisso com Deus, de caráter, de seriedade, ele vai explodir no casamento. No casamento que isso vai se tornar mais evidente. Né? E nós temos hoje uma igreja muito rasa, biblicamente. De fato, se você perceber, o que é um casamento bem-sucedido? Um casamento bem-sucedido é um casamento que conheceu os princípios de Deus, praticou os princípios de Deus, e os princípios de Deus na palavra são infalíveis. E uma vez que você pratica os princípios, você vai ter um casamento bem-sucedido. Então, um casamento bem-sucedido não é fruto nem de sorte, nem de azar, da oração forte de um pastor, ou o cara que fez o teu casamento, nada disso. Um casamento bem-sucedido é fruto da prática de princípios de Deus. Deus é um Deus de princípios. Deus é um Deus de leis, de mandamentos, de regras. Então, para um casamento, como o casamento é uma instituição estabelecida por Deus, ela tem regras definidas, claras. E as pessoas não conhecem, não querem conhecer, não se interessam, né, por esses princípios, não sabem esses princípios e mesmo que sabem, não praticam. Né? Então, por exemplo, um princípio básico, que é um dos pilares, é a verdade, é ser verdadeiro. Né? Por exemplo, ter comunhão, gastar tempo, desenvolver relacionamento. Um relacionamento entre um homem e uma mulher, ele não se dá com aliança, ele não se dá com oração, com papel. Isso é uma caminhada. A Bíblia diz lá em 1 de João que quando nós andamos na luz, nós praticamos a verdade, nós temos comunhão uns com os outros. Então, um casamento bem-sucedido, um casamento que tem intimidade, que tem relacionamento, que tem profundidade, ele é fruto de verdade, de ser verdadeiro e de andar na luz, de ter comunhão, né, de buscar isso. E os casais hoje não têm tempo para isso. Hoje, a agenda dos casais hoje é uma loucura. Né? Eu costumo dizer, as pessoas não têm tempo para Deus, não têm tempo para a família. E eu assevero, eu afirmo nos cursos, e falo agora para quem está nos ouvindo, que se você não tem tempo para Deus, e se você não tem tempo para sua esposa, não é que tem alguma coisa errada na tua vida, está tudo errado. Você vai se arrebentar. É só uma questão de tempo. Você vai se arrebentar e arrebentar com a tua família. Por quê? Porque um cristão
não vive sem comunhão com Deus. E um casal não vive sem ter tempo um com o outro. E nós temos uma ideia que uma vez que colocou aliança, uma vez que casou, está casado, ele é meu. Eu não preciso zelar mais, não preciso cuidar, não preciso conquistar, não preciso investir no meu casamento, não preciso desenvolver o meu relacionamento. E a maioria dos casais, eles investem muito no namoro, no casamento, até casar. Casou, é dele, acabou, não precisa mais conquistar, não precisa fazer mais nada. E aí nós temos um processo de regressão e de crise violento que nós estamos assistindo aí nos nossos dias. É como se um atleta se preparasse para a corrida e se preparasse para a corrida. Aí quando o cara dá o tiro, ele fala, bom, já cheguei aqui, eu não vou correr mais. Já cheguei, eu não preciso correr. É um pouco estranho isso, né? As pessoas investem antes. Sim. Né? Não, e é interessante, né? Esses dias eu estava andando de bicicleta com a Vera e nós passamos numa praça, tá friozinho, a gente pedalando, e eu vi um casalzinho de namorado e o rapaz assim, com a moça no ombro, assim, fazendo um carinho, sereno, quietinho, ali abraçadinho, pertinho dele, no meio daquela natureza. E eu fiquei pensando, essa moça vai entrar numa crise violenta, porque hoje ele é um chiclete. O dia que casar, esse cara vai sumir da vida dessa mulher, não toca, não gasta tempo, não tem o mínimo de apreço e de carinho. Você imagina na cabeça de uma mulher, como é que não fica isso? Né? Gera uma crise, aí, né? Crise, eu se tivesse Procon. Exatamente. E hoje, Alessandro, a gente vive uma crise muito grande, porque a ideia que as pessoas têm de que o casamento é um lugar muito ruim. Esses tempos atrás eu vi uma entrevista, chamei a Vera, falei, Vera, corre que vê, era o Toquinho, aquele músico, né? Um grande músico, eu admiro muito ele como músico, né? Desportista, corintiano e tal, e ele falando sobre amor, e ele chegou uma hora que ele disse, olha, tem um problema, o amor é a coisa mais linda que existe, mas o maior inimigo do amor é o casamento. Rapaz. Se você ama alguém, não casa. Porque o dia que você casar, você acaba com o amor. O amor não combina com o casamento. E ele foi falando, eu falei, Vera, isso é pior que um filme pornográfico. Porque isso está ensinando um princípio, é um ícone. É um sujeito, ele falou, eu tinha um sério problema com a minha esposa, nós nos separamos, hoje ela vive a vida dela, eu vivo a minha, a gente se ama. Aí dá vontade de ficar junto, eu ligo para ela, a gente sai, curte, troca uma ideia e tal, daqui a pouco a gente some um da vida do outro, deu vontade, volta de novo, quer conhecer outro, conhece, é liberdade total. Isso é casamento, isso é amor. Agora, casamento é uma coisa, amor é outra. Então as pessoas têm isso na ideia. E há uma falha muito grande até no conceito de amor, né? O amor que essas pessoas querem é mais um amor a si próprio do que o amor bíblico, que envolve compromisso, que envolve abrir mão, que envolve o compromisso em todos os seus aspectos, né? Paulo, diante disso, indo mais diretamente para o nosso tema de hoje, né, que é sobre a palavra de Deus, qual a importância da palavra de Deus para guiar as famílias cristãs hoje? Se a gente está vivendo esse clima aí tão desfavorável e assustadoramente, nós estamos vendo esse clima assim dentro das igrejas, qual a importância de uma volta para a palavra ou de um apego, um apreço pela palavra nesse processo de restauração e para guiar as famílias? Ótimo, muito bom. Uma coisa que a gente precisa entender, que é muito importante nós entendermos, é que o casamento ele é instituído por Deus e ele só é casamento se for em Deus. Se não for em Deus, você vai se arrebentar. 2 pecadores não suportam viver juntos sem a graça de Deus. 2 pecadores não conseguem conviver juntos sem a ação do Espírito Santo, sem arrependimento, sem perdão, sem confissão, sem restauração, sem renovação espiritual, sem a mão de Deus agindo diariamente, sem os valores de Deus. Então, eu gostei demais daquela série de palestras que você deu de devocionais sobre cosmovisão. Eu diria que um casamento precisa ter uma cosmovisão cristã. E um dos pressupostos mais importante de um casamento é saber que Deus nos criou. O fator da criação. E se Ele nos criou para Ele, para a glória dele. E o casamento também foi criado por Deus.
Só que o casamento tem regras, tem princípios. Você só pode dirigir a tua família dentro dos princípios de Deus, que é a palavra. E como que as famílias hoje têm dirigido os seus lares? Como que hoje os casais crentes, chamados evangélicos, dirigem as suas famílias? Pelo menos por 2 caminhos, né? Primeiro, as famílias hoje são dirigidas pelo curso desse mundo. Usando a linguagem de Efésios capítulo 2:2, né? São guiados pelo mundo, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o principado da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, a palavra curso aí significa correnteza, moda. Então, a maioria dos casais hoje, mesmo os chamados evangélicos, eles são guiados pelo mundo. O mundo leva, é uma enxurrada. O mundo está usando minissaia, ela vai usar minissaia. O mundo está usando encher a cara, beber, ele vai beber também. O mundo está usando agora fazer festa, não sei do que, é narguilha, ele vai usar narguilha, ele vai entrar o mundo que carrega. E você vê que hoje, você pega, por exemplo, hoje, a maioria das moças hoje estão bebendo. Bebendo cerveja. Verdade. Evangélicas, bebendo cerveja. Agora, se você passa nesses bares, tem essas meninas de 18 anos, 19 anos, 20 anos, rapazes, tomando caixas de cerveja. Agora, eles gostam de cerveja? Será que as pessoas gostam do sabor? Aprecia tanto assim? Não. É uma influência. É uma correnteza que puxa. Por exemplo, o divórcio como princípio de resolver o problema no casamento. Não deu certo, separa. Para que vai ficar se ofendendo? Esse é um curso do mundo. É uma tendência. Então as pessoas são guiadas pelo mundo, são levadas pelo mundo. A maioria dos casamentos é um ônibus que ele não tem motorista. Está desgovernado. Para onde a correnteza? Pensa num barquinho, num rio. Pega o Paranazão lá, quando ele está cheio, bota um barquinho lá dentro, solta ele, deixa a correnteza levar. Agora, para onde que o mundo vai te levar se é segundo o príncipe da potestade do ar, se é um espírito de desobediência que atua, não é? Se é um espírito contra Deus? Então, a maioria dos casamentos, como eles são guiados pelo mundo, mas tem aqueles que são talvez pior, que são guiados pelo coração, pelos seus desejos. Nós vivemos hoje uma idolatria da nossa vontade. Eu quero. Então, são guiados pelo coração, entre os quais também andamos outrora, né? Conforme o verso 3, e ele diz, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e do pensamento. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, hoje, há muitos casais que são guiados pelo coração. E você ouve aquelas expressões assim, poxa, eu estou numa crise, acho que vou me separar, eu estou infeliz. Eu penso, não, mas tem que separar mesmo, porque você não fica bem feliz. Você está feliz assim? Não, não estou feliz. Então sai. Para que ficar brigando os dois? Então é uma tendência as pessoas serem guiadas pelo coração. O que a sua vontade pede? Por exemplo, na área sexual. Se você der vazão a todos os seus apetites sexuais desordenados, que tipo de relação sexual um casal cristão vai ter? Como é que as pessoas administram a sua sexualidade? De acordo com os princípios do mundo, onde sexo anal é normal, onde filme pornográfico para enriquecer, para apimentar a relação é normal. Então há um mundo, há um desejo. E as pessoas entram nisso. Né? Então há muitos casais hoje que eles são guiados pelo coração. Que eu tenho vontade, por exemplo, eu estava cuidando de um casal e eu disse para ele, rapaz, você precisa perdoar a tua mulher. Ele falou, não, eu não sinto vontade de perdoar. A hora que eu senti desejo, eu perdoo. Eu falei, meu irmão, sabe quanto que você vai sentir desejo? Nunca. Né? E aí que entra a palavra de Deus, capelão. Um casamento cristão, um casamento bem-sucedido, é você ter princípios. Os princípios de Deus, eles são de prevenção. Eles previnem, eles vêm antes. É você olhar todos os mandamentos do Senhor, todos os princípios do Senhor para o casamento como algo maravilhoso que te protege, cercas que protegem o seu casamento. Então, um casal cristão, eles precisam se submeter à palavra. Eles precisam dizer, Senhor, eu não sei guiar, esse mundo não vai me ensinar como é que eu vou lidar com a minha sexualidade. Esse mundo não vai me ensinar como é que eu gasto meu dinheiro. Esse mundo não vai me ensinar como é que eu gasto meu tempo. Esse mundo não vai me ensinar o que é entretenimento. E eu também não vou fazer minha vontade, porque minha vontade é ser egoísta, é cuidar só de mim. Então eu vou pegar o meu casamento, eu vou pegar a minha esposa e nós vamos nos submeter à palavra do Senhor. Eu diria para um casal que hoje
está vivendo uma crise. Olha, até agora você fez do teu jeito. Que tal você fazer do jeito de Deus? Que tal você submeter seu casamento aos princípios de Deus? Entre os seus desejos, entre o que o mundo fala, entre a sua vontade e a palavra de Deus, quem é que pode dirigir melhor o seu casamento? Nós tomamos uma decisão. Pode falar. Até mais do que isso, né? Voltando até, você tinha falado da cosmovisão bíblica, quando a gente fala de princípios, nós não estamos falando de meramente conselhos. Casamento não é uma instituição aberta. Sim. Princípios são padrões estipulados por aquele que fez o casamento. Então, quando Deus instituiu o casamento, ele instituiu com um objetivo muito claro, colocou os dois com papéis muito claros, para que os dois se relacionem, em primeiro lugar, com Deus, e nesse relacionamento com Deus, eles se relacionem um com o outro. Então, assim, princípios não são meros conselhos, nem meros direcionamentos, são diretrizes, né? Isso é bastante importante afirmar. A Vera está até falando aí, né? A Vera fez a observação, que princípios geram segurança. Exatamente, são cercas. Eu dou um exemplo, educação de filhos. No passado, aí, 40 anos atrás, um americano começou a dizer que não podia bater em criança, não podia ter vara, que tinha que deixar fazer o que quer e tal. No final da vida dele, os Estados Unidos passou 3 gerações seguindo o conselho dele. No final da vida dele, ele deu uma pensada, foi revendo o que ele escreveu e falou, peraí, gente, eu estava errado. Demorou. Ele se arrependeu. Só que 3 gerações seguiram. E a palavra de Deus é infalível. Então, todos os princípios da palavra de Deus sobre casamento são princípios de amor. Então, quando uma família quer ser bem-sucedida, submete aos princípios. Por exemplo, a Bíblia vai ensinar sobre confissão. A Bíblia vai falar, por exemplo, sobre arrependimento. Um casal que não experimenta a ação do Espírito Santo no arrependimento diário, ele não renova. Há um desgaste da relação. Que as pessoas dizem, a relação está desgastada. Claro. Erra e não conserta. Fere, magoa e não pede perdão. Quebra o princípio de Deus e não volta atrás, não restitui, não corrige. Então, aí que entra os princípios de Deus. Então, eu diria assim, se eu pudesse dar um conselho para um casal hoje, submeta o seu casamento aos princípios da palavra. Sujeite, se humilhe, entre debaixo dessa palavra, deixe essa palavra guiar a sua vida. Tome decisões não pela sua própria vontade, não porque todo mundo está fazendo, mas pelos princípios de Deus. Para mim, essa é a importância da palavra de Deus. Isso é muito bom, né? De maneira bastante prática, se bem que você já abordou bastante a questão da praticidade, né? Mas poderíamos dizer, Paulo, que, por exemplo, para que um marido seja um bom marido, ele precisa ser um bom teólogo, uma esposa para ser uma boa esposa, uma boa teóloga, e não no sentido de conhecer a Bíblia no grego, no hebraico, mas no sentido de praticá-la, de saber quem Deus é e aquilo que Deus quer para cada um deles e colocar isso em prática. Claro. Quando você lê Tito, por exemplo, quando Paulo deixa Tito nas ilhas de Creta para estabelecer liderança, e você começa a ler o primeiro capítulo, 2, ali você vai vendo que, se você pudesse resumir o conselho de Paulo, ele diria que uma igreja saudável é uma igreja que tem doutrina, boa liderança e famílias estabilizadas, famílias firmes. Né? Se você ler lá, você vai entender isso claramente, você vai ver ele falando orientação que essa é a visão que Paulo tinha de uma igreja estruturada. Uma igreja que tem liderança sadia, que tem famílias sadias e tem doutrina. Aqui é o primeiro princípio. Interessante, os pais escolhem escola para as crianças, determinam a roupa, faz tudo. Mas quando chega, por exemplo, na área da fé, os pais não se metem, não ensinam. E é assustador você ver filhos de crentes presbiterianos, crentes criados em igrejas reformadas até, que não têm um conceito bíblico. Porque os homens... Eu já vi pai dizer assim, pastor, eu não posso forçar ele para ele. Eu pergunto, mas você não força ele para a escola? Você não força ele a comer? Não, pastor, mas isso é fundamental. Eu falei, então, o problema não está com ele, está com você. Porque para você a fé não é fundamental. E um dentista, o pai no dentista, o dente do menino começa a arrebentar, ele não leva o dentista, não é? E se não vai não para ver. Então hoje eu fico vendo a posição do homem, né? Infelizmente, Capelar, nós temos um vazio muito grande na liderança masculina. Verdade. Mesmo em lares onde as esposas, as mulheres tomam a frente, a maioria das vezes, por trás de uma mulher mandona, tem um homem omisso.
né? E isso começa até na própria igreja, na própria família. Nós não treinamos os meninos para ser líder do seu lar. Poucos são os meninos que foram treinados. Olha, você vai cuidar de uma família, você precisa assistir a sua família, você precisa ensinar a sua esposa, você precisa chamar lá depois do culto. Teve uma reunião, alguém colocou um cântico lá que está fora, chega em casa, põe a Bíblia, tenta os filhos, olha, vou explicar para vocês, é assim, entendeu? Então isso você tem toda a razão. Há um vazio muito grande de liderança masculina no que tange a palavra, a ensinar a sã doutrina, né? Hoje nós temos uma enxurrada de músicas, de tendências teológicas das mais absurdas, né? E os pais precisam, com certeza. Eu tenho insistido com os nossos jovens aqui, Paulo, que nós precisamos formar homens de Deus e mulheres de Deus. Eu bato pesado com eles aqui com respeito a namoro e tal, e até com respeito à masculinidade, porque nós vivemos uma época em que colocaram a educação formal, faculdade, essas coisas, como algo redentivo do homem. E nós temos meninos sendo meninos até os 25 anos de idade, o cara nunca trabalhou na vida, e depois ele quer casar e quer cuidar de uma família. Ele nunca teve responsabilidade. E eu tenho falado que eu temo que muitas vezes a gente tem criado meninos para virar bananas. E como antídoto, nós temos uma reação pecaminosa, criando meninas ensinando a descascar os bananas. Porque daí a gente fala assim, esses homens são fracos, minha filha não vai depender de homem. Então eu vou colocar minha filha na faculdade e ela vai fazer o curso A, B. O problema é que ela vai casar com esse sentimento de que ela não vai depender de homem. Ela sendo uma crente submissa, ela já vai ter dificuldade de submeter a um homem. Agora, ela com esse pensamento arraigado no coração, isso é muito mais complexo, né? Eu acho que a gente precisa fazer um trabalho nas igrejas muito forte com respeito à juventude. Eu não sei se você conhece o pastor Francisco Ojeda, ou já ouviu falar. Não conheço. Ele trabalhou com o Ministério de Casais há muitos anos. Eu fiz o curso de casamento com o pastor Francisco Ojeda, eu sou casado há 24 anos, né? E eu lembro que ele falava assim, sabe quando você começa a educar um filho? Aí todo mundo ficou em silêncio, ele falou, 20 anos antes dele nascer, educando os pais. E eu concordo. Eu achei fantástico. Eu acho que aí também já tem um erro, né? As pessoas terceiriza para a igreja a formação dos filhos. Filho não tem que ser formado na igreja, tem que ser formado em casa. A igreja é um reforço, a igreja é um centro de adoração, onde se reúne os santos, tem que ter um ministério de ensino, mas a formação do caráter, de preparação para o casamento, ele tem que ter dentro da casa dele, a partir dos modelos e do conteúdo. Eu fui no curso da ABCB, a primeira palestra que eu tive esse ano passado, que esse ano agora, por causa da pandemia, foi cancelado. Foi com o pastor Wallace Giuliari, e era sobre aconselhamento de casais. E a primeira coisa que ele chegou, se apresentou, falou, sabe por que eu estou dando essa palestra aqui, sobre aconselhamento de casais? Todo mundo ficou em silêncio. Tal. Vocês não sabem por quê? Ninguém arrisca. Todo mundo ficou em silêncio. Ele falou, vou falar para vocês porque nós estamos tendo essa palestra aqui. Porque vocês não fizeram o papel de vocês em casa. Então, como vocês não ensinaram os seus filhos a serem homens e mulheres de Deus, a igreja precisa dar a palestra para formar esse tipo de coisa. Por quê? É uma falha dos pais. Ele falou, todas as vezes que vocês virem isso, é um atestado de que vocês não estão caminhando de acordo com a palavra de Deus. Eu achei assim, dura no primeiro momento, mas assertiva. Com certeza, é isso mesmo. Perfeito. Paulo, você tem trabalhado com esse Ministério de Casais já há alguns anos, né? Mesmo antes dele ser um ministério de tempo integral, você já vinha trabalhando, eu lembro que até aqui em Maringá ficou famosa a escola bíblica lá de Arapongas, que trabalhava muito com esses ensinos de casais, o pessoal falava do crescimento da escola bíblica. Quais os maiores problemas você tem identificado como sendo os presentes na família de hoje? Nós já falamos de algumas questões pontuais, já falamos do divórcio, do pecado, da falta de ser dirigido por Deus, mas se você pudesse pontuar aí 3 problemas aí, quais você pontuaria como sendo os principais? Bom, primeiro, esse é o básico, né? A falta de um sério compromisso com Deus.
E um homem casado e uma mulher casada que não tem um sério compromisso com Deus, ele engana a igreja. Ele vai lá, canta, levanta a mão, adora, dá o dízimo, dá a oferta. Ninguém vai perceber que ele não é muito crente. No trabalho também ele engana. Mas em casa isso não tem jeito. Então, obviamente que esse não vou nem considerar, né? Mas, assim, pensando um pouco na nossa sociedade, a nossa sociedade tem algumas marcas, né? Nós somos uma sociedade hedonista, né? Que busca o prazer a qualquer custo. Esse é o princípio hedonista da nossa sociedade e que hoje é um dos grandes inimigos do casamento, né? Porque as pessoas casam para ser feliz, né? As pessoas casam para ser como mais uma possibilidade de felicidade, como é de comprar um carro, como é de fazer uma faculdade, como é de conquistar um terreno, construir uma casa, fazer uma viagem. Tudo é voltado para a sua alegria, para a sua realização pessoal, né? Então as pessoas, o espírito hedonista é assim, eu quero ser feliz a qualquer custo e agora, aqui e agora. Então esse espírito hedonista, ele é um dos grandes inimigos da família. Não tenha dúvida que os casamentos hoje se arrebentam em função do hedonismo, né? Que é a busca pelo prazer. Segundo, nós também, eu vou enumerar mais de 3 aqui, porque eu tenho anotado algumas coisas à vontade. Aqui, sim. Que hoje nós somos uma sociedade narcisista. Né? O que é uma sociedade narcisista? É uma sociedade que ela é adoradora do corpo. São adoradores de si mesmos, são pessoas apaixonadas por si mesmas. São pessoas impressionadas com a sua beleza, com ele mesmo. Ele é um adorador dele. Se no passado a nossa sociedade tinha problema de idolatria de imagens, de escultura, de ídolos, a sociedade moderna e pós-moderna especialmente, o seu ídolo, a sua imagem, o seu Deus é ele mesmo. É os seus desejos. E o corpo passa por isso. Obviamente que na sociedade não cristã, porque não tem eternidade, eles não têm visão da eternidade, não têm visão de Deus, então o corpo é tudo. Como nós vivemos uma sociedade de embalagem, o corpo tomou um lugar na nossa sociedade assustador. Então hoje nós temos problemas seríssimos no casamento por causa do narcisismo. Por exemplo, mulheres que não querem engravidar para não estragar o corpo. Já ouvi isso. Homens que gastam mais tempo em mulheres, em academia, se cuidando, em alimentação, e levam isso muito mais a sério do que a vida com Deus. Então, são pessoas adoradoras. Isso vai chegando a um nível de enfermidade tão grande que há casos de homens que começaram a desenvolver uma paixão pelo seu próprio corpo, que ele não consegue ver o corpo da mulher, da esposa. A mulher tira a roupa no quarto, ela mostra a perna, ele olha a perna dele. Ela mostra o braço, ela mostra a barriga, ele olha dele. E ele tem olhos para ele. E isso é doença. Isso tem tratamento disso. Hoje chega um ponto que a pessoa não consegue olhar mais o outro. E casamento é uma demanda prioritariamente de olhar o outro. Então, uma sociedade narcisista é um grande inimigo. O consumismo é muito grande também, um problema seríssimo. Tá? Mas eu queria falar sobre 2 que eu creio que são os que têm afetado muito. O primeiro é o relativismo. O que é o relativismo? É o conceito de que não existe uma teoria filosófica que baseia-se de que toda verdade ela é relativa, não é absoluta. Então não existe verdade, não existe ponto para assim. Então cada um, o importante é o que você pensa, o que você sente, são verdades, né? E não verdade. Então isso hoje é o grande inimigo. Por exemplo, você pega na questão de pecado, o que é pecado? Né? O que é certo, o que é errado? Agora você pega uma sociedade dirigida pelo relativismo, pelo desejo, pelo coração, você pega a área sexual de um casal. Você imagina onde isso vai parar? Então, por exemplo, o conceito de Deus, o conceito de verdade, o conceito de perdão. Então, o relativismo é muito grande. E o individualismo, ele é uma marca da nossa sociedade e ele é hoje um grande divisor, no sentido de dividir as pessoas. Ele é o grande vilão que separa o homem da mulher. Por quê? Porque a nossa sociedade, o homem sempre foi individualista, não é isso, não é esse tipo de egoísmo. O individualismo pós-moderno é a ideia de que eu me basto.
Então, Sim. tudo que eu tenho é para mim. Então, eu tenho o meu celular, o meu carro, a minha conta, meu trabalho, o meu quarto. E esse individualismo hoje no casamento, ele tem destruído. Por exemplo, esses tempos a gente foi numa casa, uma pessoa tinha comprado um apartamento novo, e nós fomos entrando com eles, conhecidos da gente, e a minha mulher disse, olha, aqui é meu quarto. Um quarto bonito, uma suíte muito boa, um apartamento muito caro. Saímos dali, ela entrou no outro quarto, esse aqui é o quarto do meu marido. Eu disse, mas peraí, vocês estão separados? Eu não. É porque ele ronca muito e tal, nós temos uma opção aqui, porque ele tem o quarto dele, eu tenho o meu. Então ele tem o banheiro dele, eu tenho o meu. Isso, e essa é uma tendência, se você conversar com os arquitetos hoje, você vai ver que essa é uma tendência muito grande das construções dos casamentos hoje. Então a pessoa já tem o celular dele com senha privada, ele tem o carro dele, ele tem a conta dele que ele não dá satisfação. Então, essa tendência, a agenda dele, e esse que é o problema, Capelari. Quando as pessoas não têm, eles praticam, celebram o individualismo como uma realização, como uma plenitude da vida, eles não conseguem se relacionar. Há pouco tempo atrás eu acompanhei um divórcio, foi muito triste. Esse casal tinha 30 anos de casado. Eles não tinham nenhum motivo para separar. Não tinha adultério, não tinha outro homem, não tinha outra mulher, não tinha enfermidade, não tinha crise financeira. Eles não tinham nenhum motivo para separar. Mas sabe o que era mais triste? Eles não tinham nenhum motivo para ficar juntos. Em 30 anos de casado, cada um teve um papel, teve uma função, mas nunca desenvolveram o relacionamento. Se um saísse da vida do outro, não ia fazer diferença nenhuma. Eles tinham um amigo separado, eu tive muito triste. E depois de se separar, eu disse, daí o que aconteceu? Não aconteceu nada. Eu já estava desse jeito. Então, hoje, um dos grandes inimigos é essa vida privada. Essa é chamada individualidade que virou individualismo, né? E que gerou um filho chamado solidão. E as pessoas estão sozinhas dentro do casamento. E aí que fica vulnerável para adultério, para aventuras. Porque ele tem uma aliança, ele tem uma certidão de casamento, ele tem uma casa onde ele mora, tem uma mulher, tem um marido, mas ele não tem uma pessoa com quem ele é um. Ele não tem alguém que ele celebra, que ele vive a relação. E aí, em função disso, ele é uma pessoa exposta. É uma presa fácil do inimigo. Porque ele vive esse individualismo. Então, eu diria para você que esses são grandes vilões hoje do casamento, né? São grandes inimigos. As pessoas têm casado-se para si mesmas, né? Ela não casa para o outro. E aí, mais uma vez, a gente vê a importância da palavra, porque o modelo bíblico de casamento é deixado de lado, né? Sim. O homem já não casa mais para servir a esposa como Cristo, a igreja. A esposa já não casa mais para servir ao marido como a igreja, a Cristo. Uma vez eu conversava com o pessoal e também veio com essa história, não, porque a gente vai separar, porque acabou o amor. E eu falei, não acabou o amor, não. Ele falou, acabou, pastor. Acabou, não. Acabou, não. Acabou. E aí ficamos naquela assim, e eu insisti nisso, ele acabou. Eu falei, não acabou, acabou, não acabou. Eu falei, pastor, mas como o senhor sabe que não acabou, meu amor? O senhor está vivendo aqui onde eu estou? O senhor sabe? Eu falei, olha, sabe por que não acabou o amor? Porque você continua amando a pessoa que você sempre amou, que é você mesmo. Isso. Ele falou, quando você casou, você olhou para aquela menina e falou assim, como eu sou um cara bom, sou um cara trabalhador, sou um cara honesto, tenho uma boa imagem, tenho um bom carro, tenho uma boa condição, então eu acho que eu mereço aquela menina lá. E aquela menina tem um corpo assim, uma beleza assim, então aquela pode me oferecer algumas coisas assim, eu mereço aquela menina. Só que quando você casou, você viu que no desembrulhar do pacote tinha suas dificuldades. Ela é pecadora como você, mas você não estava disposto a amá-la como ela precisava. Mas você continua amando aquele que você sempre amou, que é você mesmo. Então agora você fala assim, eu mereço outra coisa. Então essa menina não me serve, eu mereço outra coisa. As pessoas têm se casado para si mesmas. Isso é bastante triste, né, na nossa realidade. Com certeza. Você viu essa expressão que você usou? Ela não me serve mais. Se você fizer uma análise dessa frase, ela é carregada, encharcada de uma soberba, de uma prepotência. Absurda. E de um conceito tão errado do casamento, porque se você diz assim, essa pessoa não me serve mais, você está dizendo o seguinte, o casamento era para minha glória, era para minha satisfação, era para minha realização. Então é como um sapato que não serve mais, né? Você vai usar as coisas para sua realização.
Eu costumo dizer, Capelari, que tudo começa em Deus. Um conceito correto de Deus vai gerar um conceito correto de casamento. Quando Deus nos criou, e nós somos criados por Deus para a glória de Deus. E o plano de Deus para a nossa vida é o seguinte: quanto mais nós amarmos a Deus, e quanto mais nós servirmos a Deus, mais felizes nós vamos ser. Então, você quer ser uma pessoa feliz? John Piper fala isso na Teologia da Alegria, né? Quando a gente estuda a Teologia da Alegria. Então, quanto mais você amar a Deus, mais servir a Deus, mais pleno você vai ser. O diabo foi lá e inverteu isso. E contou uma mentira para o ser humano. E disse o seguinte: quanto mais você for amado e quanto mais você for servido, mais feliz você vai ser. Então, o ser humano faz de tudo, busca dinheiro, busca posição, status. Por quê? Porque ele quer ser amado e ele quer ser servido. E quando nós vamos para o casamento, nós vamos para esse mesmo conceito. Biblicamente falando, um casamento é lugar de você amar e servir. Qualquer pessoa casada que está nos ouvindo agora, você quer acabar com todos os problemas do seu casamento, corrija essa postura. Eu estou nesse casamento para amar e para servir. Quanto mais você amar a sua esposa, mais servir a sua esposa, mais feliz você vai ser. Amém. Essa é a percepção bíblica. Só que o diabo também mentiu em relação ao casamento e as pessoas acreditaram. Então as pessoas acreditam que no casamento é o seguinte: quanto mais eu for amado e mais eu for servido, mais feliz eu vou ser. E aí começa aquela história. Ela não me ama, eu não amo mais, não me serve mais, não me atende mais, não supra a minha necessidade. Tá? Ou seja, um abandono da perspectiva bíblica do casamento. Paulo, a gente poderia fazer, eu acho que mais umas 2 ou 3 lives sobre isso, porque tem assunto, tem bala na agulha aí, né? Quem sabe a gente já marca uma outra futuramente. Mas, aliás, tive uma sugestão para a gente fazer uma só sobre perdão no casamento. Rapaz, maravilha. Porque esse assunto é muito importante. Porque casamento que não tenha perdão, ele se arrebenta. E há muitos casais que estão arrebentados, feridos, machucados, azedos, inflamados, e um furando o outro por falta de perdão. Tem 2 livros dia, quem sabe, a gente fala só sobre isso. Tem 2 livros excelentes que a gente poderia trabalhar. Um, inclusive, é gratuito, da Fiel. As pessoas podem até baixar lá no site da Fiel, que é Quando Pecadores Dizem Sim, que é excelente. Melhor livro que eu conheço. E tem um outro excelente, eu acho que, não sei se você conhece, mas acredito que você vai conhecer também, que é do John Piper. Ou melhor, é do John Piper, que é O Que Você Esperava. Não é do John Piper, não. Não é do John Piper, não. Paul Tripp. São os 2 melhores livros sobre família que eu conheço. E é muito interessante pensar na perspectiva de perdão por esses 2 livros, porque os 2 partem da premissa de que nós somos pecadores que casamos com pecadores e precisamos da graça de Deus para recebermos o perdão do Senhor e também para perdoarmos as pessoas. Eu acho isso fantástico. Eu quero aproveitar o que você está dizendo e vou dizer o seguinte: qualquer casal cristão que estudar esses 2 livros e tiver uma disposição de Deus, de praticar o que está ensinando ali, nunca mais o casamento deles vai ser o mesmo. Amém. Esse, o que você esperava, esse dia eu e a Vera estudamos juntos, capítulo por capítulo, de manhã, nós 2 estudamos juntos. Esse, nós estudamos para o nosso casamento. A tentação nossa era estudar para o ministério, vamos estudar para nós. Rapaz, ele vê a soberania de Deus, até nos defeitos do teu marido, nos defeitos da tua esposa. Sim. Ele trata isso de uma maneira muito grande. Eu ia te mostrar, mas agora não dá para abrir aqui. Tem uma revista de escola bíblica com 3 lições prontinhas sobre esse livro aí. Você escreveu? Né? Você escreveu? Não, é da cultura cristã. Da cultura cristã. Mesmo, me manda essa revista, quero ver. Manda para mim depois. O que você esperava? Puxa, eu quero ver essa revista. Muito bom. Paulo, caminhando para o nosso final aqui, senão não vai dar tempo de tratar disso. Eu sei que a gente já tratou um pouco disso no começo, mas graças a Deus entraram muitas pessoas aí também na nossa live. Sim. E quais ferramentas hoje o Ministério Pense Família tem para oferecer nesse sentido? Dessas questões que nós tratamos e de outras, né? Seja do treinamento de liderança e seja para o próprio aconselhamento, a própria palestras para casais, uma vez que você mesmo falou e identificou que
na igreja nós temos muitos casais, inclusive na liderança, que estão com esses problemas muito sérios na vida. Quais são as ferramentas que o Ministério Pensa e Família tem para oferecer hoje? O primeiro nosso é o nosso curso, que a gente vai nas igrejas e dá esse curso, são 6 lições, né? E esse curso, inclusive, agora, nós estamos trabalhando nele, construindo, menos de um mês ele vai estar prontinho na internet, online. Cada casal pode pegar, entrar e fazer esse curso, né? Nós trabalhamos tudo que nós falamos aqui, mas principalmente os remédios, né? Que é o arrependimento, a confissão, o perdão e o vinho novo. Para nós, uma das coisas mais importantes no nosso curso é a pessoa entender o que é um casamento cristão. Porque quando você entende o que é um casamento cristão, por isso que nós gastamos tempo ensinando o que é um casamento, gastando tempo ensinando o que é uma aliança, isso muda tudo. Então, nós temos essa preocupação. O nosso curso é um curso bíblico, cristocêntrico, que nós entendemos que um casamento arrebentado é um casamento que se afastou de Cristo e da palavra. Um casamento restaurado é um casamento que volta para Cristo e para a palavra. Então, Cristo e a palavra vão ficar aqui, eles não vão mudar. É a gente que se afasta e a gente volta. Então, o nosso curso é esse, né? E o segundo material nosso, que está muito legal, inclusive você é um dos nossos professores, o pessoal está fazendo agora, que é o nosso módulo de aconselhamento bíblico, né? Muito bom, que é o nosso curso de capacitação de liderança, né? Então, esses são. E quando terminar a pandemia, você que é pastor, você que é líder, pode nos levar para a sua igreja e nós vamos dar esse curso. Temos nossos livros, materiais, né? E estamos trabalhando aí a fim para poder servir melhor a igreja. E esse é o nosso chamado. Bênção. Antes da gente ir para as considerações finais, Paulo, deixa eu só agradecer o pessoal aqui que está com a gente, né? Por favor. A gente foi até a Vera, mas o Lennon, a Mandaline estão com a gente, a Dona Benedita, o Délcio, o Vinícius de novo, né? Os meninos estão até brincando entre eles. Pastor Eliomar, lá no Rio Grande do Norte, Pastor Eliomar, meu companheiro de mestrado. Pastor Vanderlei, lá de Loanda, também está com a gente. O Marcos Ancho, né? Até o Marcos mandou um comentário aqui de que muitas vezes esses casais que estavam vivendo de fachada, eles estavam fingindo um casamento, né? O Lennon mandou um comentário também que lembra que antes de casar, ele e a esposa, eles assistiram uma palestra sua, Paulo, né? Uma coisa que ficou marcada que falou que a aliança é mais importante do que a nossa própria satisfação. Olha aí que bênção, a gente influenciou os nossos jovens, né? Pastor Cláudio também, esposo da Clotilde, que é missionária, né? Um abraço. A Priscila Tofolo está aqui com a gente também. O Andréia Japa, está escrito aqui, né? Andréia Japa, que é lá de Santa Catarina, né? Algumas pessoas estão pedindo para repetir o nome dos livros. A Andréia pediu para repetir o nome dos livros. Eu sei que o pessoal já escreveu ali, mas um é Quando Pecadores Dizem Sim, esse é da Fiel e é gratuito. Você baixa no site da Fiel, gratuito, PDF. E o outro é O Que Você Esperava, do Paul Tripp, é da editora Cultura Cristã, né? Esses são os abraços. Paulo, caminhando aí para nosso final da live, nós temos aí 3 minutinhos. Eu queria que você desse uma palavrinha para a gente, fizesse suas considerações finais aí, antes da gente orar, para terminar isso aí. Tem 2 minutinhos para essas considerações finais. Amém, amém. Deixa eu aproveitar também, assim, fazer uma... Nós também organizamos viagens, né? Agora mesmo, quem gosta de pedalar, nós estamos indo para a Serra do Rio do Rastro, fazer um encontro de casais lá na Serra do Rio do Rastro. Pode levar bicicleta, pode pedalar ou não. Mesmo que não pedale, pode ir. Vocês vão gostar muito, está no nosso site lá, né? www.institutopensefamilia.com.br. O propósito do casamento é desenvolver relacionamento. Uma das grandes tentações é nós desenvolvermos papéis e atividades e não relacionamento. Então, um casal precisa trilhar o caminho de investimento em relacionamentos dois. Por quê? Os filhos daqui a pouco vão casar, vão sair, vão ficar vocês dois. Então, o casal precisa aprender a desenvolver relacionamento. Se eu pudesse dar um conselho assim rápido para a gente terminar, eu diria o seguinte: invista no seu relacionamento.
Eu transformaria isso numa pergunta. O que você tem feito para o seu relacionamento com a sua esposa? Paulo, desculpa, nós temos 15 segundos. É que aqui é o Instagram que colocou. Deus abençoe, Paulo. Amém. Obrigado. Muito obrigado. Amém. Tá? Deus abençoe a todos. Fica com Deus, até a próxima. Até. Obrigado pela oportunidade. Deus abençoe.